Valendo! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, que provavelmente você está assistindo isso aí de noite. É ou não é? É. Tudo bom, galera? Saudade de estar aqui com vocês, saudade de estar aqui gravando. Deixa eu ver se meu cotovelo tá muito russo. Câmera? Tá não, né? Horrível tá com o cotovelo russo na live. Não é verdade? Ninguém merece ter uma live de português com um cotovelo russo. Tirei ali pra você o suspense do que é a aula de hoje. Galera, olha só. Nós estamos aí trabalhando sobre a sintaxe, né? A análise sintática. Você sabe que você analisa as provas antigas, não é verdade? Claro que sim, meu aluno. Você é esperto, você tá ligado no mistério, porque você quer passar. Sim ou não? E a gente sabe que sintaxe é algo que despenca na nossa prova. Então a gente precisa ter um olhar muito especial para todo esse tipo de matéria, todo esse tipo de conteúdo. Beleza? Hoje nós vamos falar tipos de predicado. Predicado, tipos, né? Troquei aqui, fiz uma inversão. Igual na sintaxe. É ou não é? É. Então, eu quero primeiro te dar um conselho. Caro aluno, caro jovem padawan. A primeira coisa que você tem, não adianta você começar com essa aula aqui, tá bom? Nos termos essenciais. Estamos estudando os termos essenciais, sujeito, predicado, os termos integrantes, tem uma cambada de coisa, e os termos acessórios. Aí acabaremos em sintaxe, ok? Então tá começando a estudar predicado? Puxa a aula aí de predicação que já está aí no YouTube do canal Pra Vencer, beleza? Você não vai conseguir entender tipo de predicado sem antes entender a predicação. O que é predicação, beleza? Então vamos comigo. Por quê? A galera acha que vai aprender tipo de predicado porque a classificação é simples, falou? Eu tenho só 3 classificações, só analiso ali o verbo, todo mundo acha que é essa mil maravilha, só que não é. Por quê? Se o aluno tiver com essa dúvida na predicação verbal, ele vai encontrar muita dificuldade aqui. Mas você não vai ter essa dificuldade, por quê? Porque você vai assistir a aula anterior de 1h40. Sem colocar naquele negócio de acelerar, né? Se você colocar naquele negócio de acelerar, Deus não vai te abençoar. Brincadeira. Fica falando o nome de Deus, na última vez que eu fiquei falando negócio, lembra? O negócio de Deus, de diabo, o negócio aqui apagou. Fica quieto e isola o inimigo. Vamos lá, então? Tem um bizu aqui, um esquema que eu aprendi, né? Em Hogwarts, e no Instituto Charles Xavier, que é a minha formação, e vou passar para vocês. Mas vamos lá. Tipos de predicado. O que é um predicado? Converso isso com vocês lá na aula de predicação. Na língua, a gente sempre fala alguma informação de alguém, a famosa fofoca. Isso aí você faz direto na tua vida. Você fala alguma coisa de alguém. Essa pessoa que a gente está falando, esse assunto, esse objeto, sei lá o que for, é o teu sujeito, é o nosso sujeito. E a informação propriamente dita aí, meu filho, é o predicado, é a informação que eu tenho sobre esse sujeito. Tudo bem? Então vamos lá. Existe classificação do predicado, é óbvio que na língua portuguesa tu classifica tudo. Tu sai classificando a classificação da classificação. Então vamos lá. Há 3 tipos de predicado. Se tivesse uma salva de palmas, por quê? 3 tipos de predicado, melhor do que sujeito, que tem uma penca. Predicado só 3, mas fica ligado. Fica ligado que não é essa mil maravilha, não. Dependendo do núcleo ou dos núcleos, temos diferentes tipos de predicado. Tudo bem? Então vamos lá. Predicado nominal. Então eu estou interessado no quê? No núcleo. No núcleo. Que palavra bonita? Núcleo, núcleos. Predicado nominal, o núcleo é um nome. Predicado verbal, o núcleo é o quê? O nome? Claro que não, né? Um verbo. E o predicado verbo nominal, por quê? Porque na língua portuguesa o amor, ele é abundante, entendeu? Então o predicado nominal estava tomando sorvete, o predicado verbal chegou e nasceu o predicado verbo nominal, que é o filhote dos dois. Tranquilo? Vai ter característica da mãe e do pai, ou do pai e da mãe, não sei quem aqui qual é o da história. Tudo bem? Só que predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Muito simples, muito fácil, se é que você assistiu a aula de predicação verbal. Sim ou não? Assistiu hoje, assim? Falou que assistiu, mentiroso. Adriana assistiu, Adriana? Assistiu, tá prestando atenção. Atenção, tem atenção, já vai ficar... Toca a buzina e pega aqui o negócio da matemática para dar um peso maior, né? Da física, então atenção. Daqui, pra dar uma moral, né? Tira uma foto aí pra botar na minha testa, brilha esse também, 3 luzona dessa. Atenção. Vamos lá, antes de falar dessa atenção, tem algumas classificações que a prova troca o nome, tá bom? Ela coloca o nome com outro nome, a definição de algo com outro nome para te pegar. Mas não vai te pegar porque você tá ligado. Olha só, verbo nocional. Meu Deus, a perna já tremeu, já quer chorar. O que é um verbo nocional? Gente, verbo nocional, ação. Um verbo relacional,
estado. Falou? Ah, pode aparecer também um verbo copulativo. Que desgraça, que praga é essa? É um verbo de ligação, alô? Então o verbo de ligação pode ter esse nome, é verbo relacional. Porque a relação dele, o objetivo dele é só fazer essa relação sujeito-predicativo. Tá bom? Continua sendo a noção que a gente tem de verbo de ligação, mas pode aparecer com esse nome, ó, com essa classificação. Um verbo relacional. Estado. Verbo nocional. Ação. Falou? Tranquilidade total nessa aí? Então vamos que vamos. Classificação, que é o que a gente quer saber, né? Fiz esse slide com bastante planta para acalmar nossa vida desse coronavírus. Tá acabando, tá acabando. Predicado nominal. Seu núcleo significativo é um nome. Substantivo, adjetivo, pronome ou qualquer outra palavra substantivada, tá bom? Ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Então calma, calma, calma. Precisa estar ligado ao sujeito. Um nome, vamos lá, devagar. Um nome precisa estar ligado ao sujeito através de um verbo de ligação. Tudo bem? Por quê? Vou explicar por quê. As moças eram encantadoras. Olha que linda. As moças eram encantadoras, aquele bizu do sujeito. Quem era encantadora? Lembra? A gente pergunta quem ou o que mais o predicado. Quem... Aqui só, né? Quem era encantadora? As moças. Quem é o sujeito? As moças. Eram, verbo ser. Atenção no verbo, tá? Eram encantadoras. Tenho aqui um verbo. Esse verbo é um verbo de ligação. Lembra da aula lá da predicação verbal? E eu tenho um adjetivo. Oh, que coisa linda, né? Então, o que esse verbo está fazendo aqui? Ligando o sujeito ao seu predicativo. Quem é o o que vai ser o núcleo aqui? O predicativo. Tá bom? Olha, esse verbo é um verbo nocional ou relacional? Relacional. O objetivo dele é fazer essa junção, esse elo do sujeito com o seu predicativo. Que moleza! Muito fácil. Os alunos parecem bem interessados ultimamente. Os alunos parecem, verbo parecer, um verbo de quê? Alô, de ligação. Quem parece, vamos lá, regra para descobrir o sujeito. Quem parece bem interessado ultimamente? Os alunos, sujeito. Parecem o quê? Bem interessados. Aqui eu tenho um intensificador, tá bom? Não tem problema. Interessados. Uau, uma característica. Eles são interessados. Olha que coisa bonita. Quem é interessado? Os alunos. O verbo parecer não está ligando o sujeito ao seu predicativo? Sim. Verbo. Classificação aí, predicado nominal. Tá bom? O que eu preciso olhar? O verbo, primeiramente. Eu vou dar um bizu que é muito importante pra gente. Já, já. Não sai. A prova era difícil, claro, né, minha filha? A tua prova era difícil. Porque esse ano vai ser fácil. Porque, meu amigo, que ano, né? Eu não gosto nem de falar, porque a gente fala assim, não pode piorar. Vai, vem e ele prova que... Então eu tô amando esse ano. Tô adorando esse ano maravilhoso. A prova era difícil. Olha o verbinho aqui, ó. O que era difícil? A prova, sujeito. Difícil, uma característica do sujeito, um predicativo do sujeito. Tá bom? Predicado nominal. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver, Deus vai te ajudar. Brincadeira, você pode me perguntar aí. Verbal, se eu tenho... Lembra? O nominal, o núcleo é um nome. O verbal, o núcleo vai ser o quê? A tua avó não, um verbo. Expressa a ideia central de ação, movimento. Lá no nominal é uma ideia de quê? De estado, de passagem de estado, ok? Aqui de quê? De movimento. Alô, alô. Tem como núcleo o próprio verbo. Constituído de qualquer verbo, exceto o de ligação. E não há predicativo algum. Tudo bem? Não tem predicativo, porque se tiver um verbo que seja de ação, de movimento, um verbo nocional, mais um predicativo, aí é outra classificação. Beleza? Ou não? Beleza, então beleza. Os meus alunos estão em sala de aula. Meus alunos... Ah, não estão. Não são os meus. Porque no supermódulo a Gisele não deixa. Vou até beber uma água. A Gisele não deixa, a Erika não deixa, ninguém deixa, minha filha. Aqui o negócio... Eu falo pra vocês que tudo é do supermódulo. Hoje eu ganhei também a máscara do supermódulo. É tudo do supermódulo, tá bombando. Meus alunos não estão em sala. Quem não está em sala? Meus alunos. Sujeito. Verbo. Ação. Está. Está ou não está? Verbo de ação. Em sala de aula é o quê, meu professor? Outra coisa. Aqui é um adjunto adverbial. Tem predicativo aqui? Tem alguma característica dos alunos? Claro que não. Não tem característica nenhuma. Tá bom?
Deixa eu só voltar aqui para falar algo. Sempre a estrutura vai ser sujeito, verbo, predicativo? Não, eu posso ter outras coisas também. Poderia ser, as moças eram encantadoras quando chegaram do casamento. Os alunos parecem bem interessados ultimamente. Essa aqui está mais completa. A prova era difícil desde quando comecei. Não sei, estou dando um exemplo. Eu só quero te dizer que a estrutura do predicativo ela pode ser maior, tá bom? Serão outros termos que vamos analisar, aprender a analisar mais para frente. Então, voltando aqui. Todos nós visamos a uma carreira estável. Todos nós visamos a uma carreira estável. Quem visa uma carreira estável? Todos nós. Tá voltando um acento aqui, botei um acento. Nós, todos nós. Todos nós não, todos nós. Visamos a uma carreira estável. Então eu tenho um verbo, que esse verbo ele é transitivo, tá bom? Transitivo o quê? Indireto, porque pede preposição a. Tranquilinho, verbo que é. O verbo não é de ligação, o predicado é verbal ou verbo nominal. Tá beleza? Lembrando da aula de predicação, eu tenho os verbos transitivos direto, indireto, tem os verbos transitivos diretos e indiretos, os bitransitivos, tá bom? Muito importante essas duas aulas, uma complementando a outra. O professor chegou ao colégio. Quem chegou ao colégio? O professor. Chegou. Uma ação. Ação de chegar ao colégio. Adjunto adverbial de lugar. Outra coisinha aqui. Não tem nenhum predicativo. Não tem nenhuma característica para esse professor aqui. Verbo. Qual vai ser o núcleo dessa... Qual vai ser o núcleo desse predicado? O verbo, o próprio verbo. E lá antes, qual vai ser o núcleo do predicado nominal? O predicativo, que vai ser, na maioria dos casos, um adjetivo. Beleza? E o verbo nominal, lembra aqui do filhotinho? Tem um filhotinho aqui. O verbo nominal é a mistura, não é mistura, dos dois anteriores, composto de um verbo qualquer que não seja de ligação, tá bom? O verbo é de ligação, ser, estar, permanecer, ficar. Lembrando que na sintaxe também não tem essa questão de eu tenho que analisar o todo, tá bom? Mas o verbo é de ligação, é nominal. O verbo é nocional, é uma ação, ele vai ser ou predicado verbal ou um predicado verbo nominal, beleza? Lembrando que lá no verbal, o núcleo é o quê? O verbo. E no verbo nominal, qual é o núcleo? É a mistura dos dois anteriores, composta de um verbo qualquer que não seja de ligação, mais um predicativo, que pode ser do sujeito ou predicativo do objeto. O que é um predicativo? A palavra predicativo significa um predicado menor. Tá bom? Então, dentro do predicado, eu tenho um predicativo. Predicativo, diminutivo de predicado. Também a gente pode entender assim. Tudo bem? Beleza até aqui? Ai, então beleza. O menino chegou machucado ao colégio. Opa! Quem chegou machucado ao colégio? O menino. O menino é o quê? Sujeito. Então, esse sujeito ele vai ter a classificação que a gente aprendeu lá em sujeito. Tá bom? Sujeito simples. Ok, gritar aqui. Sujeito simples. Opa! Ele chegou, um verbo nocional. Falou por que é nocional? Uma ação, a ação de chegar. Como ele chegou? Ele chegou machucado, ele não chegou de qualquer jeito. Ele não chegou apaixonado como o Adriano, vem trabalhar todo dia apaixonado por você. Não, ele chegou machucado, é uma característica de quem? Do sujeito, meu filho. Então eu tenho um verbo que é nocional, mais um predicativo que agora é do sujeito. Verbo que não é de ligação. Esse verbo é de ligação? Não! É um verbo nocional. Mais o predicativo, predicado, verbo nominal. Ao colégio é outra coisa que nós vamos analisar depois, tá bom? Ah, gente, pelo amor de Deus, volta aqui, dá um zoom nessa coisa aqui que eu fiz. Porque isso dá um trabalho, ó. Chum! Isso dá um trabalho, isso dá um trabalho que você não tem noção. Mas Deus é mais, amém, irmãos? Amém. O soldado voltou ferido. Mais um caso aqui muito, aquela frasezinha solta, né? Pra te ajudar. O soldado voltou ferido. Quem voltou ferido? Quem voltou ferido? O soldado, sujeito, tá bom? Voltou, verbo nocional. Como é que ele voltou? Ó, lembrando que se fosse até aqui, verbo intransitivo. Mas eu tenho uma característica para esse sujeito. Ele voltou ferido, ele não voltou de qualquer... Mas aqui tá uma guerra, né? O aluno voltou machucado, o soldado voltou ferido. Que é isso, né, minha gente? Mas é porque tá todo mundo em 2020, meu parceiro. Tá todo mundo em 2020, vamos que vamos, né? O soldado voltou ferido. Como que o soldado voltou? Uma característica do soldado, uma característica do sujeito. Então, qual é o nome disso aqui? Predicativo. Qual é o núcleo disso aqui, então? O verbo mais o predicativo. Vai subir a chave agora. Chum! Verbo mais o predicativo. As duas coisas serão, esses dois vão compor o núcleo. Eu assisti a cena revoltado. Quem assistiu a cena revoltado? Eu. Corta. Assisti a cena revoltado.
Tenho o verbo assistir e também o predicativo. Que coisa linda! E por último, eu acho o mar bonito. Eu também acho. Por incrível, uma saudade na nostalgia de ver o mar. Eu acho o mar bonito. Quem acha o mar bonito? Eu, tu, ele, todo mundo, né? Quem não vai achar o mar bonito? Depende do mar, né? Não é verdade? Se for o mar de Sepetiba, lá na casa do Adriano. Adriano adora Sepetiba. O mar bonito. Eu acho isso. Aqui, observe, jovem Padawan. Mar é objeto. Essa característica, quem é bonito? Eu, obrigado. Eu que sou bonito ou o mar que é bonito? O mar que é bonito. Então é um predicativo do objeto. Olha que coisa linda, nossa língua é maravilhosa. Beijo para a língua portuguesa. Então, ó, de novo, eu acho o mar bonito. Eu, sujeito. Acho, verbo transitivo direto. Mar, o mar, objeto direto. Bonito, predicativo do objeto. Que coisa linda. O que é o predicativo? É uma característica, mas além de ser do sujeito, passou a ser uma característica do objeto, tá bom? Por que que no predicado nominal eu não tenho predicativo do objeto? Simples, porque o verbo sempre vai ser de ligação. Já quando eu estou no predicado verbo nominal, eu aceito verbos transitivos direto. E o verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. E eu posso ter uma característica para esse objeto direto. Tá bom? Entendeu? Sim, não entendeu? A gente parte para o Zoom para explicar isso aí. Tá bom? As classificações são essas. Predicado nominal. Deixa eu ver se tem aqui, antes de ir para o quadro. Tem minhas chaves. Ah, o juiz declarou o réu inocente. Isso aqui também é importante. Quem declarou o réu inocente? O juiz. Juiz é sujeito. Declarou o quê? Quem declara, declara alguma coisa. Declarou o réu. Verbo transitivo direto, o réu. Objeto direto. Quem é inocente? O juiz ou o réu? O réu. Que palavra é réu? Réu. Tá fazendo um funk, né? Inocente, quem é inocente? O réu que é inocente. Então é uma característica do réu. Mas agora vamos falar sintaticamente. O nome dessa característica qual é? Predicativo. E o réu aqui, qual é o nome dele? Objeto direto. Predicativo do objeto. Então eu tenho aqui um núcleo, outro núcleo. O verbo mais o predicativo. Esse predicativo pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Beleza? Yes ou no? Deixa eu ver se tem que botar pra cá, né? Antes de falar o que mais cai, eu vou passar um negócio no quadro aqui. No se preocupen, Speedy González se los trae. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, arriba, yepa! Tá rindo do efeito que o Adriano colocou, provavelmente, mas eu tenho um bizu aqui muito legal pra vocês. Olha só, gente. Como que a morfologia, ela pode me ajudar na classificação do meu predicado, tá bom? É um bizu, eu sei que você gosta daquele bizu que é muito claro, mas esse bizu aqui você precisa construir o teu entendimento, tá bom? Lembrando, gente, que sempre na classificação do predicado, tudo vai depender do contexto. Nós estamos falando de sintaxe, galera. Sintaxe, eu não posso bater o olho no verbo e falar, é isso, tá bom? Por exemplo, o verbo ser, ele pode ser verbo de ligação, mas ele pode aparecer como verbo intransitivo, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho no contexto inteiro. Mas olha só, as classes de palavras, elas podem me ajudar e vão me ajudar na hora de classificar o predicado. Ou quando você tiver uma certa dúvida. Tá bom? Observe, das classes, das 10 classes, eu tenho 4 classes que são mais importantes, ok? Isso aqui, gente, quem defende essa ideia são alguns gramáticos, tá? E essa ideia, assim, essa linha de pensamento ajuda muito nessa questão da sintaxe com a sintaxe do predicado. Vamos lá. Quais são as classes principais? Primeiro, substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. São essas classes principais, são essas classes que me ajudarão na hora de classificar o meu predicado, tá bom? Observe esses 3 exemplos aqui. Primeiro, verbo de ligação. Segundo, verbo transitivo. Terceiro, verbo intransitivo. Se eu tenho um verbo de ligação, deixa eu pegar a verde aqui. Se eu tenho um verbo de ligação, é sinal que o meu predicado vai ser o quê? Um predicado nominal. E como a classe de palavras pode me ajudar nisso? Olha só, o exemplo. Ana é linda. Qual é o verbo que eu tenho? O verbo aqui, ó. O verbo ser. E qual é a classe de palavras que eu tenho depois?
Linda. Linda é o quê? Um adjetivo. Sim ou não? Sim. Se eu tenho um verbo, olha aqui, verbo mais adjetivo, predicado, nominal. Beleza? Segundo, com verbos transitivos. O país busca apoio financeiro. Qual é o verbo? Verbo buscar. Apoio financeiro é o quê? Meu objeto. Vamos esquecer e observar aqui. Busca apoio. Essa palavra aqui agora, apoio. O apoio, se eu consigo colocar um artigo na frente do apoio, significa que apoio é o quê? Um substantivo. O apoio. O país busca o apoio financeiro. O país busca apoio financeiro. Essa palavrinha é o quê? Um substantivo. Toda vez que eu tiver o verbo mais um substantivo, é porque esse predicado, ele é um predicado verbal. Falou? E quando eu tiver assim, um verbo intransitivo, cheguei ao curso. Ao curso é o quê? É um advérbio. Tá bom? Logo, eu tenho aqui, deixa eu pegar outra cor. Eu tenho o sujeito oculto. Eu cheguei ao curso. Chegar, verbo, o que eu tenho aqui? Um advérbio. Toda vez que eu tenho um advérbio, é porque o verbo é intransitivo e esse predicado verbal. Então, é o seguinte, o que eu quis esclarecer para vocês aqui para tentar facilitar na hora da tua análise? Você está com um verbo e depois desse verbo apareceu um substantivo. Por que apareceu um substantivo? Porque esse predicado é muito provável que esse predicado seja nominal. Porque eu tenho um verbo e depois eu tenho um nome, eu tenho um substantivo. É esse caso aqui, ó. Busca apoio, busca o apoio. Tem um substantivo. É sinal que esse verbo aqui é um verbo transitivo. Muito provável, tudo lembrando do contexto. Pô, bati o olho no verbo e depois do verbo vem um adjetivo. Vem um adjetivo, pode ser um predicado nominal, se o verbo for de ligação, ou também pode ser um predicado verbo nominal. Esse adjetivo vai te dar essa pista. Falou? Se eu tenho, o verbo é o que a gente está analisando. Depois do verbo, eu tenho um advérbio. Significa que esse predicado é um predicado verbal, porque esse verbo vai ser intransitivo. Falou? Eu sei que não é aquele bizu rápido que tu escolhe em duas palavras, mas olha só. Foca aqui. Substantivo, adjetivo, advérbio. O que vai aparecer depois do teu verbo? Apareceu um substantivo? Opa! Se aparecer um substantivo depois do verbo é porque esse verbo pediu um complemento. E se pedir complemento, é um verbo transitivo. Se é um verbo transitivo, é um verbo de ação, não pode ser predicado nominal, só pode ser predicado verbal. Pegou? E depois do verbo, apareceu um adjetivo. Se aparecer um adjetivo, eu vou olhar para o verbo. É um verbo de ligação? O predicado é nominal. Ah, é um verbo não é de ligação, mas tem um adjetivo? Pode ser um predicado verbo nominal. Tem um verbo e depois eu tenho um advérbio? É porque é intransitivo. O predicado é verbal. Falou? Com essas 4 palavras, na verdade, com essas 3, você está analisando o verbo, né? Depois do verbo substantivo, você mata. Depois do verbo é um adjetivo, você mata. Depois do verbo é um advérbio, você também mata. Falou? Esse é um bizu que pode te ajudar na hora de questões mais complicadas. Tudo bem? Aqui eu coloquei o que mais cai. O que mais cai? Você vai ver que a maioria das questões de banca estão relacionadas à identificação do sujeito, tá? Eu estou fechando aqui hoje também os termos essenciais. Então, entre sujeito e predicado, o que mais cai? Sujeito. Normalmente afastado do verbo. O que a questão vai fazer? A questão ela vai embaralhar toda essa construção. Ela não vai colocar sujeito, verbo, complemento e termos acessórios. Ela vai misturar aquilo tudo para você ficar confuso. Então, bateu o olho, primeiro coloca na ordem direta. E é o tipo de sujeito. No entanto, saiba que o tipo de transitividade verbal também aparece muito. Então, disso tudo que a gente viu até agora nessas aulas de termos essenciais, o que a prova costuma pedir? Sujeito, longe do verbo, classificação do sujeito e depois a transitividade verbal.
aparece muito na prova da ESA, da IA, questões de tipos de predicado, tá bom? Mas para saber o tipo de predicado, você precisa saber se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo, se é um verbo intransitivo, beleza? Então é isso. Para você completar essa aula de predicado, você precisa assistir esses 2 temas. A aula 1, predicação, e essa aula aqui que você provavelmente terminou de assistir. Falou, galera? Valeu, tamo junto. E agora, a próxima série de aulas de língua portuguesa comigo, a gente vai abordar os termos integrantes da oração. O número é um pouco maior, mas eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto. Falou? Um grande abraço e até a próxima.